Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Em 1989, uma menina de 14 anos fugiu de casa e nunca mais foi vista. Até que uma mulher desconhecida foi encontrada morta 10 anos depois. Enquanto isso, a mãe biológica daquela menina começou a sua própria investigação. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história de Andrea Bowman, um caso cheio de reviravoltas. Em 1972, a Kathy Turkanian tinha 14 anos e fugiu de casa. A mãe da Kathy era abusiva com ela, física e verbalmente. Então, não aguentando mais tudo aquilo, ela decidiu tentar se virar sozinha, porque ela não estava aguentando mais. E durante um ano, a Kathy viveu sozinha pelas ruas, pedindo ajuda de quem podia e dormindo onde dava. Detalhe que a mãe dela em nenhum momento procurou por ela e nem chamou a polícia quando ela sumiu. Morando na rua, a Kathy conheceu outros jovens que estavam na mesma situação, e um deles era um cara chamado Randy Badger, de 19 anos. O Randy e a Kathy começaram a namorar quando ela tinha 15, e aí logo eles resolveram se casar. Só que como a Kathy era menor de idade, ela precisava da autorização dos pais. Então, gente, ela voltou para casa para pedir autorização da mãe dela para assinar lá um papel. E, gente, a mãe dela simplesmente, beleza, assinou o papel e pronto. E aí os dois se casaram em 73, começaram a trabalhar para se sustentar e depois foram morar juntos. Um ano depois do casamento, a Kathy descobriu que estava grávida e no dia 23 de junho de 74, a Alexis Miranda Badger nasceu. Nos primeiros meses, estava tudo tranquilo, até que quando a bebezinha estava com 5 meses, a Kathy pegou o Randy traindo ela. Ele começou a ir para um monte de festas e tal e deixava a Kathy sozinha com a Alexis por dias. Às vezes, a Kathy chegava do trabalho e encontrava uma garota aleatória na casa, enquanto o Randy devia estar tomando conta da filha. As brigas entre os dois eram constantes, até que o dia o Randy pegou as coisas dele e vazou. Então ela ficou sozinha com um bebê de 5 meses e decidiu voltar para a casa da mãe. Só que a ajuda que a Kathy foi procurar nunca aconteceu. E a mãe começou a pressioná-la para dar a Alexis para adoção, dizendo que com 16 anos ela nunca ia ser uma boa mãe, que ela não ia conseguir criar a filha direito, que enfim, era melhor a garota ter um futuro melhor com outra família. Os meses foram se passando e a Kathy começou a acreditar cada vez mais no que a mãe dizia. Ela realmente queria o melhor para a filha dela e ela sentiu que era o melhor a fazer. Então, quando a Alex estava com 9 meses, a Kathy colocou ela para adoção. Foi uma adoção fechada, então significava que a Kathy não tinha como saber quem tinha ficado com a filha, mas garantiram que tinha sido uma ótima família e ela ficou mais tranquila. Nesse tipo de adoção, os pais biológicos não têm as informações da criança. Só que quando a criança atinge a maioridade, ela tem a opção de entrar em contato com a agência de adoção para descobrir quem são os pais biológicos. Então, de certa forma, ela tinha uma esperança de que a Alexis ia crescer e procurar por ela um dia. Pouco tempo depois, a Alexis foi adotada pelo Dennis e a Brenda Bowman. E eles decidiram mudar o nome dela para Andrea Michelle Bowman. E foi assim que ela ficou mais conhecida depois, então a partir de agora, a gente vai chamar ela de Andrea. O Dennis e a Brenda tinham se conhecido no último ano do ensino médio, e assim que o Dennis tinha se formado, ele foi para a Marinha, mas prometeu para Brenda que assim que ele voltasse, eles iam se casar. E aí em 71 foi isso que aconteceu. Eles passaram um tempo pulando de estado em estado por causa do trabalho do Dennis lá na Marinha, até que eles foram parar no Michigan. E assim que eles se estabeleceram, eles começaram a tentar ter filhos, mas não estava dando certo. A Brenda passou por vários exames e os médicos descobriram que as chances dela engravidar eram muito baixas. Então, depois de anos tentando, o Dennis e a Brenda decidiram que iam adotar uma criança. E foi aí que eles encontraram a Andrea, que tinha 10 meses. Segundo a família e os amigos, ela sempre foi uma criança muito feliz. Ela ia no colo de todo mundo, conversava, estava sempre ligada no 220, assim, correndo pela casa. E eles moravam em Hamilton, ali no Michigan. E era aquelas cidades do interior que tem meia dúzia de lojas, uma igreja, uma escola, e é isso.
Então, todas as crianças frequentavam a mesma escola, as famílias frequentavam a mesma igreja, todo mundo conhecia todo mundo. O Dennis e a Brenda levavam a Andrea para a igreja todo domingo e eles davam aula de catequese para as crianças ali da cidade. 13 anos depois deles adotarem a Andrea, aconteceu um milagre. A Brenda estava enjoada o tempo todo e achou que estava até com algum problema de estômago, assim, mas os médicos não conseguiram descobrir o que era. Como ela achava que não podia engravidar, né, isso nem passou pela cabeça dela. E aí, depois do Dennis questionar se não era isso, tá, ela fez um teste de gravidez e deu positivo. E aí, em setembro de 87, a Vanessa nasceu. Todo mundo achou que a Andrea ia ficar com ciúmes da irmã, porque ela foi filha única há muito tempo, né? Mas ela ficou encantada. A Andrea estava sempre cuidando dela, dando comidinha, brincando, queria ficar com ela o tempo todo. Mas, apesar disso, nessa mesma época, ela descobriu que tinha sido adotada. Então, ela ficou brigada com a mãe, ficou revoltada e ficou um clima horrível na casa. Então, ela era uma menina bem animada, bem tranquila, só que aí em 87, 88, ela teve uma fase bem rebelde. Que é meio que normal, né, gente? 12, 13 anos, toda pessoa passa por isso. Então, aos 14 anos, a Andrea estava usando drogas, ela tinha sido pega roubando uma loja, ela começou a ficar bem agressiva. E mais de uma vez, durante brigas com os pais, ela socou a parede, né? Ela quebrou o vidro das portas da casa. E os pais estavam meio assustados, assim. Eles levaram ela para terapia, mas parecia que não estava ajudando muito. No dia 11 de março de 89, o Dennis buscou a filha à tarde na escola e depois foi levar a esposa no trabalho. E eles decidiram levar a bebezinha Vanessa junto no carro para a Andrea poder ficar em casa estudando, né? Ao invés de ter que ficar olhando a irmã. E aí, quando deu umas 6:30 da tarde, o Dennis voltou para casa, mas a Andrea não estava mais lá. Ele reparou que a porta da casa estava destrancada e que tinha uma mala sumida. Só que todas as outras coisas da Andrea ainda estavam lá, tirando um casaco e a roupa que ela estava usando quando saiu de casa. O Dennis também descobriu que um dinheiro que eles guardavam numa gaveta do quarto, que era mais ou menos uns $100, que esse dinheiro também tinha desaparecido. Então, o Dennis juntou os pontos e achou que a Andrea tinha pego aquele dinheiro e fugido de casa. Eles estavam preocupados com ela, só que aquela não era a primeira vez que a Andrea sumia, assim, por uns dias, depois que essa fase rebelde começou. Então, eles acharam que ela devia estar na casa de alguma amiga, que talvez depois que se acalmasse, ela voltava para casa, né? Porque ele tinha tido uma briga muito grande com a mãe e tal. Só que passaram dias e nada da Andrea voltar para casa. E daí eles ligaram para as amigas dela, né? E todas elas falaram que não tinham visto a Andrea desde o dia que ela desapareceu. A polícia não se esforçou muito para procurar por ela. E aí os pais e os amigos começaram a procurar por conta própria. O Dennis pegava carros emprestados dos vizinhos pra Andrea não reconhecer enquanto ele procurava, né? Porque tinha essa sensação de que ela estava fugindo de casa. E aí ficavam fazendo essas buscas. Os vizinhos começaram a falar que tinham visto a Andrea em vários lugares, de vários jeitos diferentes. Ela supostamente foi vista num parque, num mercado. Alguns diziam que ela tinha pintado o cabelo de loiro, outros diziam que ela parecia estar grávida. E aí começaram as teorias de que ela tinha fugido porque tinha engravidado e não queria, né, que ninguém soubesse. Mas nada disso foi confirmado. Sabendo dessas dicas, assim, a Brenda começou a sair do trabalho e rodar por todos os lugares onde as pessoas diziam ter visto a filha, né? E depois de semanas, o Dennis disse que ela tinha que parar com isso, porque ela tinha um bebê pra cuidar, né? Não tinha como ela ficar a madrugada inteira procurando a Andrea, né? Segundo ele. Então, sem a polícia procurar e as pessoas voltando às suas rotinas, o caso da Andrea esfriou, sem nenhuma pista. Enquanto isso tava rolando, a Kathy tava lá seguindo a vida dela, né? Obviamente, sem fazer ideia de que a filha biológica dela tinha sumido. Em 91, ela conheceu um cara chamado Ed Terkanian, quando ela tava ali trabalhando como enfermeira em New Orleans. Ela tava num bar com os amigos e o Ed tava lá com os amigos dele, e daí os grupos acabaram se juntando pra conversar. No fim da noite, foi cada um pra um lado e eles acharam que nunca mais iam se ver de novo. Normais, né? E aí, 3 dias depois, eles se esbarraram na rua e a partir daí não se separaram mais. E 10 semanas depois, eles decidiram se casar e se mudar para Massachusetts. Amei que é tipo assim,
nunca mais vamos nos ver. 3 dias depois esbarra, 10 semanas depois casa. E a Kathy colocou todas as coisas dela, inclusive o cachorrinho, o dogzinho, num caminhão. E ela e o Ed foram dirigindo de New Orleans para Massachusetts. Eles só pararam numa igreja no meio do caminho para casar e foi isso. E bom, é daí que a Kathy pegou o sobrenome Tarkanian. A gente não sabe então o sobrenome de solteira dela. Um mês depois do casamento, a Kathy contou pro Ed sobre a filha que ela tinha tido, né, que ela deu para adoção. E era um assunto muito difícil, porque ela nem queria, né, ter dado para adoção. Foi a mãe dela que foi convencendo ela. Então ela passou a vida inteira se questionando se ela tinha tomado a decisão certa. Ela sempre tentou pensar positivo, que um dia ia encontrar a filha dela, né? E os anos foram passando. Só que tudo mudou a partir de 2010, quando ela recebeu uma carta da agência de adoção. Como já tinham se passado 35 anos, ela logo achou que podia ser a própria filha, né, procurando por ela, então ela ficou super feliz e tal. Só que a Kathy não podia nem imaginar o que estava esperando por ela quando ela abriu o envelope. A Kathy descobriu que a filha dela tinha desaparecido em 89, quando tinha 14 anos ainda, e que ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Ela também descobriu que no dia 21 de julho de 99, o cadáver de uma mulher de mais ou menos 25 anos tinha sido encontrado em um milharal, no estado do Wisconsin, e existia a possibilidade de ser a filha dela. E por que estavam falando com ela, né, gente? Porque eles precisavam de uma amostra do DNA para bater com a vítima, e como ela era a mãe biológica, enfim, tiveram que procurar por ela e contar toda essa história. Então, para recapitular, a Andrea tinha desaparecido em 89, o cadáver foi encontrado em 99 e a Kathy recebeu a carta em 2010. Até aquele momento, os pais adotivos da Andrea também não tinham conseguido nenhuma informação, né, sobre a garotinha também. Então, assim, por que demorou tanto tempo, né, depois do cadáver ser encontrado, para a agência entrar em contato com a mãe biológica? A real é que a polícia ela não fazia ideia que aquela vítima de 1999 e a Andrea podiam ser a mesma pessoa. Até que um homem chamado Carl Koppelman entrou em contato com eles. E quem que era esse cara? Ele era um contador que nas horas vagas tentava resolver crimes. E aí, em 2009, ele encontrou um site chamado Web Sleuth, onde várias pessoas se juntavam para falar de casos de homicídio e de pessoas desaparecidas e dava opinião sobre o que tinha acontecido. E como Carl era contador, ele usou ali as habilidades no Excel para fazer uma tabela com as informações das pessoas desaparecidas e bater com vítimas desconhecidas encontradas pela polícia. Nessa tabela, ele colocava coisas tipo cor de cabelo, cor dos olhos, idade, cidade onde as pessoas tinham desaparecido. Quando ele terminou essa tabela, tinham mais de 19 mil nomes de pessoas desaparecidas por todo os Estados Unidos. Em 2010, ele ficou sabendo do caso da vítima encontrada em Wisconsin e resolveu olhar a tabela dele para ver se alguma pessoa batia. E aí ele chegou em 13 nomes, incluindo a Andrea, que tinha desaparecido muito próximo de onde a vítima foi encontrada. Então, ele entrou em contato com a polícia para contar essa descoberta e a polícia falou com a agência de adoção e a agência de adoção falou com a Kathy. A Kathy ficou arrasada, então, quando ela recebeu a notícia, né, que a Andrea estava desaparecida há mais de 20 anos. Inclusive, eu fiquei muito reflexiva com isso, né, o quão, sei lá, tipo assim, você tem que avisar, né, quando algo assim acontece, qual que é a ética disso? Tô falando do ponto de vista, porque eu também não sei como é que funciona em caso de adoção, que você não pode ter informação, né, aqui, pelo que eu entendi, aqui ela nunca poderia procurar a filha, só se a filha dela quisesse procurar. Mas que coisa triste, né, às vezes sua filha nunca vai saber. Morreu ou desapareceu e você nunca vai saber. Fiquei só reflexiva aqui em relação a isso, porque eu nunca tinha parado pra pensar. Mas é óbvio, né? Ela ficou muito triste quando ela descobriu que a filha estava desaparecida há mais de 20 anos. E a polícia também falou que ia demorar muito pro DNA ser analisado. Só que ela não queria ficar sentada, sabe? Esperando, assim. Ela resolveu ela mesma começar uma investigação própria. E tanto a agência de adoção quanto a polícia disseram que não podiam dar nenhuma informação pra ela sobre o nome que a filha tinha ganhado, né? Depois da adoção. Então ela tinha que dar um jeito dela de descobrir. Gente, ela não sabia nem o estado de onde ela tinha sumido. Ela, sabe, assim, ela não tinha nenhuma informação sobre a filha, né? Parecia que ia ser impossível achar. Só que ela teve uma ideia genial. A Kathy, obviamente, sabia, né, a data de nascimento da filha. Ela olhou na lista de crianças desaparecidas por uma menina que tinha nascido no dia 23 de junho de 1974. E, gente, em 5 minutos, ela descobriu o nome,
que era a Andrea. Então foi desse jeito que ela descobriu que a filha dela tinha sido adotada pelo Dennis e pela Brenda e que tinha desaparecido no Michigan. Lá em 89, quando a Andrea sumiu, não tinha Facebook, né? Mas a Kathy, em 2010, achou que, de repente, agora os pais poderiam ter, né? E talvez postado alguma informação sobre o desaparecimento e tal, só que ela não achou ninguém. Então ela decidiu criar uma página chamada Encontrem Andrea Bowman, pedindo para as pessoas mandarem informações. A Kathy sabia que não era garantia de nada, né? E mesmo que ela encontrasse a Andrea, né, se ela tivesse viva, enfim, talvez a Andrea nem quisesse falar com ela também. Mas isso não importava pra Kathy. Ela só queria saber se ela tava bem, né? Porque ficar imaginando a ideia dela ter sido morta, né, e tá lá num milharal, ela ficou muito mal. Então ela só precisava saber se ela tava bem, o que tinha acontecido. Foi só em 2013 que a polícia finalmente confirmou que a mulher encontrada no milharal não era a Andrea. Por um lado, a Kathy ficou aliviada, né? Porque então ainda tinha uma chance da filha estar viva. Só que ao mesmo tempo a investigação agora voltava a estaca zero, né? Então assim, ela não fazia ideia de nada, nem onde começar a procurar, enfim. Só que a possibilidade da Andrea ser a mulher desconhecida tinha feito a polícia reabrir a investigação sobre o desaparecimento dela. Então, a Kathy não estava mais sozinha. Um detetive chamado Chris Haverding tinha estudado na mesma escola da Andrea e ele acompanhou as notícias quando ela tinha sumido. Ele disse que sempre achou muito estranho, porque todo mundo aceitou muito rápido que ela tinha fugido e que ele não tinha visto um grande esforço da polícia em pesquisar o caso na época. A gente sabe como a polícia americana era tarada nos anos 70, anos 80. De fugir, principalmente de, tipo assim, a criança, adolescente desaparecia, aí ela fugiu, assim, eles não faziam muita coisa. Da quantidade de história que a gente teve, que era isso, que assim, não sei o que rolava. Mas agora que o cara, né, era detetive, que, enfim, poderia fazer, né, alguma coisa, ele resolveu começar a investigação do zero e tentar olhar para essas pistas do passado e ver o que os policiais tinham deixado passar. Então, em 2013, o Chris chamou o Dennis e a Brenda, né, os pais adotivos da Andrea, para dar um depoimento. E eles contaram a mesma história que a gente já disse aqui. Eles tinham certeza que ela tinha fugido, porque ela tinha levado a mala e o dinheiro, mas eles sempre tiveram esperanças dela voltar um dia. O Chris também entrou em contato com a Kathy, a mãe biológica, e o Carl, porque sabia que eles estavam fazendo uma investigação independente e queria ver se eles sabiam alguma coisa nova, né, alguma pista. E foi aí que a Kathy soltou uma bomba pro investigador. Não sei se vocês estão preparados para essa, gente. Em maio, uma mulher chamada Meta McLeod mandou uma mensagem para Kathy dizendo que quando essa moça, né, quando a Meta era criança, ela tinha sido sequestrada 6 meses depois do desaparecimento da Andrea. Então ela achava que os casos poderiam estar relacionados. Em setembro de 89, quando a Meta tinha 6 anos, ela morava na mesma cidade lá em Holland, no Michigan, na mesma cidade da Andrea. No dia do sequestro, a Meta tinha implorado para a mãe para ir para casa de uma amiguinha. E a mãe disse que tudo bem e tal, para ela voltar antes de escurecer. Então a Meta saiu da escola e foi andando sozinha até a casa da amiga. Quando ela estava esperando para atravessar uma rua, um cara numa caminhonete vermelha parou na frente dela. O homem disse que era amigo da mãe dela, que a mãe tinha deixado a Meta ir com ele para ver uns cachorrinhos. E, gente, a menina com 6 anos, né? Cachorrinhos, filhote, que legal, né? Enfim, entrou no carro com ele. A Meta passou o caminho inteiro perguntando se eles estavam chegando, né, e tal. E o cara falava, não, só falta mais um pouquinho, só falta mais um pouquinho. Em um momento, eles pararam do lado de um carro da polícia e o cara mandou ela baixar. Depois de bastante tempo dirigindo, eles saíram da cidade e começaram a passar por uma estrada que tinha floresta dos dois lados. O cara estacionou a caminhonete na beira da estrada e mandou a Meta sair do carro, enquanto ele pegava uma corda no porta-malas. Dentro da floresta, ele arrastou ela até uma parte mais isolada, tirou a roupa dela e amarrou os braços dela com a corda, antes de abusar sexualmente dela. E depois a Meta ouviu um cachorro latindo e o cara se assustou e saiu correndo, deixando ela lá sozinha. Perto de onde eles estavam, tinha um lugar de acampamento. Então, provavelmente, era o cachorro de alguém de lá. Ela levantou e saiu correndo para a estrada para pedir ajuda. E uma motorista parou quando viu ela nua correndo entre os carros e chamou a polícia.
Chegando na delegacia, ela deu a descrição exata dele, né, a descrição física do abusador, e eles fizeram um retrato falado, mas a polícia nunca conseguiu encontrá-lo. A Meta passou anos procurando por ele, porque ela sabia que se ele tinha feito aquilo com ela, poderia estar fazendo com várias outras meninas desde então. Ela tinha passado 24 anos sem respostas, até que ela ficou sabendo do caso da Andrea, e ela começou a pesquisar mais sobre ele. E na pesquisa, a Meta viu fotos da família Bowman, e o corpo dela gelou quando ela reconheceu o abusador. Sim, gente, o abusador dela, o cara que tinha cometido esse crime, era o Dennis Bowman, o pai adotivo da Andrea. Quando a Kathy ficou sabendo disso, ela ficou louca, né? Óbvio que o foco da investigação dela mudou. Ela tinha que dar um jeito de confirmar se o Dennis poderia estar envolvido no desaparecimento da própria filha dele, né? Da Andrea. E aí ela e o Carl descobriram que o Dennis trabalhava na mesma rua em que a Meta tinha sido sequestrada lá com seus 6 aninhos. E descobriram também que onde ela tinha sido encontrada lá perto do acampamento depois, ficava no caminho da casa dele, né? No caminho que ele faria para ir para casa dele. Com isso, a Kathy tinha certeza no coração dela que o Dennis tinha feito alguma coisa com a Andrea também. Ela começou a postar acusações contra ele na página do Facebook, e essas acusações chegaram até uma mulher chamada Sue Ann Wheeler, que era casada com um primo da Brenda, a mãe da Andrea e esposa, né, do Dennis. E essa Sue falou que conhecia a Andrea desde pequenininha e tal, e vocês não sabem. A Sue falou que ela achava a relação do Dennis com a Andrea muito esquisita. Então, quando ela viu as acusações da Kathy, ela resolveu contar o que ela sabia. A Kathy contou a história da Meta pra ela e a Sue confirmou que em 89 o Dennis tinha uma caminhonete vermelha do jeito que ela tinha descrito. Ela até tinha uma foto da caminhonete e a Meta confirmou que realmente era aquele modelo. A Sue contou que a Andrea tinha mudado muito mesmo aos 11 anos. Só que as coisas pioraram ali em 1989, no ano que ela desapareceu. Que ela viu o Dennis e a Brenda tratando a filha muito mal. Que um dia estava todo mundo na casa da Sue, e aí a Andrea estava sentada quietinha num canto, e a Brenda perguntou pra Sue: "Você ficou sabendo o que a menina fez?" E a Sue achou aquilo meio estranho, chamar a filha de a menina. E assim, sabe, principalmente na frente da Andrea, né, quando ela estava super chateada. Enfim. E ainda em 2013, a Kathy combinou com a Sue de encontrar com ela no Michigan, para elas poderem conversar melhor, conhecer outras pessoas, né, que fizeram parte ali da vida da Andrea. Nessa viagem, a Kathy conheceu um grupo de amigas do colégio da Andrea que contaram, gente, umas histórias horríveis sobre o Dennis e a Brenda também. Uma das amigas, a Michelle, disse que teve um dia que ela tinha pegado o ônibus de volta para casa junto com a Andrea e depois as duas foram andando até a casa dela. Quando chegaram lá, a Andrea disse que era melhor a Michelle não entrar. A Michelle acabou realmente não entrando, mas ficou parada na calçada vendo a amiga entrar na casa. Assim que ela abriu a porta, o Dennis estava esperando por ela e os dois já começaram a gritar um com o outro. A Andrea tentou ir embora, mas o Dennis puxou ela pela perna. E aí, gente, ela caiu de cara no chão. A Michelle viu ele começar a arrastar a Andrea pelo chão antes de, bater a porta da casa e fechar. No dia seguinte, na escola, ela perguntou, e a Andrea disse que a briga tinha sido porque ela tinha chegado atrasada em casa. Mas a Michelle sabia que aquilo era estranho, porque elas tinham entrado no ônibus, elas pegaram o ônibus certinho, no horário normal. Outra amiga, Kim, disse que um dia a Andrea tinha convidado ela para jantar lá na casa deles. Aí a Kim foi, o Dennis fez hambúrgueres e tal. Só que, gente, só o hambúrguer dele, da Brenda e da irmãzinha da Andrea, do casal e da nenezinha, da criança, só o hambúrguer deles que tinha carne no prato. A Andrea e a amiga dela tinham o que a Andrea chamou de hambúrguer de restos, que era pão, ketchup e mostarda. E olha que triste, ela disse que era só aquilo que os pais a deixavam comer. Só que ela falou isso ali na hora, Quando ela terminou de falar isso, o Dennis levantou da mesa e deu um tapão na cara da Andrea, que começou a chorar. E a Brenda, a mãe, não fez nada. Ela fingiu como se nem tivesse visto. Continuou dando a papa ali da nenê e foi isso.
A Jennifer, uma outra amiga, contou que a Andrea tinha ficado escondida na casa dela por 4 dias. E que isso tinha acontecido no mesmo ano que ela desapareceu. Que ela tinha tido uma briga com os pais e pediu pra Jennifer um lugar pra dormir. E daí ela ofereceu o porão da casa dela, só que ela não podia contar pros pais. E todo dia depois do jantar, a Jennifer ia lá no porão e dava comida pra Andrea escondida. E uma dessas noites, a Andrea contou pra Jennifer que ela não aguentava mais ficar na casa dos pais, porque o Dennis estava abusando sexualmente dela e que a mãe sabia e não fazia nada. Não tinha nada que a Jennifer pudesse fazer para ajudar, então ela sugeriu que ela contasse para algum adulto o que estava acontecendo. No dia seguinte, eles foram para a escola e a Andrea contou para o diretor sobre o abuso que ela sofria em casa. O diretor ligou para a polícia, só que a gente sabe, né, o final da história, gente. Os policiais chegaram na casa dos Bowman com uma assistente social que pediu para a Andrea contar o que tinha acontecido na frente dos pais. Cara, Gente, é o que a gente sempre fala. as pessoas não têm noção. Não existe nenhum cuidado, não existe respeito, não existe noção. Você tá falando de uma menina de 13 anos que é abusada sexualmente pelo pai e você pede pra ela confrontar o pai, olhando nos olhos dele. Tipo assim, você tá pedindo... Você pede pra uma vítima Falar pro seu abusador. confrontar com um agressor. E isso tudo aos 13 anos, quando você, tipo... Ela não tem, às vezes, você ainda não tem a condição de argumentar, de enfrentar, de falar. E nem nenhuma vítima precisa ter a condição, essa condição, de enfrentar, porque não é, né, não é muito sobre menos isso. aos 13 anos, né? Então, assim, é um absurdo. É um absurdo. E, assim, a Andrea ficou super desconfortável. Óbvio que ela desmentiu, né? Ela falou que ela tava inventando, que não tinha nada. E aí, gente, simplesmente a polícia foi embora. A Andrea chegou a confrontar a Brenda e disse que ela sabia o que o Dennis estava fazendo, mas que não fazia nada pra ajudar. E a Brenda continuou achando que a Andrea estava mentindo e disse que ia levá-la na igreja pra ela se confessar. Nossa. Por estar tratando o pai daquele jeito. A Andrea teria contado pro padre o que tinha acontecido e ele também não acreditou nela. Ô, gente. Ele disse que sabia que ela estava muito rebelde e que ela tinha que pensar no que aquela mentira ia fazer com a reputação do pai dela. E a gente contou que o Dennis dava aula para as crianças da catequese, ia na igreja todo domingo. Como que ele faria isso sendo que e abusaria sexualmente da filha, né? Não fazia sentido para o padre. O padre insistiu tanto que a Andrea saiu do confessionário dizendo que ela tinha inventado a história. Ai, é muito triste, gente, porque ela tentou contar pros adultos, né? Ela Cara, tentou pedir ajuda. Ela fez o que muitas vezes as crianças não consegue. fazem, não e conseguem. É muito louco, porque as amigas dela, adolescentes, estavam dando mais força e acreditando mais do que os adultos, assim. Ela falou pra polícia, falou pra mãe, falou pro padre, falou pro diretor do colégio. Quer dizer, tudo que tava ali ao alcance dela, né, ela tentou. É horrível imaginar que, sei lá, que seu marido tá fazendo algo assim, mas, tipo, com certeza eu iria acreditar. Eu ia proteger meu filho. Gente, a primeira coisa que você faz é, cara, não sei se isso é verdade ou não. Mas porque vamos óbvio que protegê-lo. pode mentir, óbvio que podem ter mentiras e acusações e tudo mais. Isso existe, faz parte. Só que você primeiro acolhe Protege a a criança. vítima, você acolhe aquilo, depois você investiga, depois você vai entender como fazer isso. Sim. Sabe? Põe pra falar com o cara. Enfim, já que essa ajuda dos adultos não veio, né? As amigas falaram pra ela fugir de casa. Só que a Andrea se recusava, sabe por quê, gente? Porque ela não queria deixar a Vanessa, a irmãzinha. Porque ela pensava que o Dennis ia acabar fazendo a mesma coisa com ela em algum momento. E ela precisava proteger a irmã. O que, cá entre nós, deixa essa história dela ter fugido ainda muito mais suspeita. Porque as amigas disseram que elas tinham sugerido várias e várias vezes. Tipo, vai embora, foge, né? A gente te ajuda, sei lá. E ela falava, não, eu não vou fugir por causa da minha irmã. E aí, do nada, ela resolveu ir embora, levando só a roupa do corpo e $100. Inclusive, uma coisa que eu pensei, né? Tipo, ela levou a mala, só que sem nada dentro. Sim. Ele falou que uma mala sumiu, né? Só que não tinha nada sumido. Enfim, então, né, que estamos aqui anos depois, estamos em 2013. A Kathy falando com as amigas dela, né, já adultas. E a Kathy se sentiu ainda mais culpada por ter colocado a filha pra adoção. Mas claro que não é culpa dela, né, enfim. Ela pensou que ela estava fazendo melhor, ela seguiu o conselho da mãe, mas ela ficou pensando, né? Putz, minha filha não precisava ter passado por tudo isso.
Só que agora ela ia encontrar justiça pela filha dela, já que, né, ela não tinha conseguido prevenir isso. E sabendo da história da Meta, aquela menininha que foi sequestrada, né, aos 6 anos, e agora sabendo do que poderia ter acontecido com a Ondra, que o Dennis, né, era esse cara e tal, a Kathy pensou que o Dennis pudesse ter outras vítimas. Lá nos Estados Unidos, eles têm o Freedom of Information Act, que é uma lei que diz que todo cidadão tem o direito de pedir informações para o governo. Então a Kathy falou, manda aí o que vocês têm sobre o Dennis. E esse pedido é pago e o preço muda de estado para estado. A gente até procurou essa tabela de preço aí para saber como que é no Michigan. Não tá disponível online, só quando você faz o pedido e tal. Só que a Kathy falou que foi muito caro. Só para vocês terem uma ideia, em Illinois, a gente achou que cobra 15 centavos de dólar por página. 15 centavos. Então, assim, para ter dado caro, quantas páginas o governo do Michigan não tinha sobre o Dennis? E olha o que tinha nessas páginas. No dia 23 de maio de 1980, né, quando o Dennis tinha 31 anos, ele estava andando de carro quando viu uma adolescente andando de bicicleta na rua. Ele mandou ela descer da bicicleta e andar para dentro da floresta, mas a menina se recusou. Então, o Dennis pegou a arma que tinha dentro do carro e deu um tiro em direção ao pé da menina e falou de novo para ela entrar na floresta. Ela se desesperou, saiu correndo e o Dennis continuou atirando. Nessa hora, passou uma caminhonete na rua, a menina pegou a bicicleta, tacou na caçamba da caminhonete e a mulher que estava dirigindo abriu a porta para ele entrar no carro e acelerou. A menina foi direto para a polícia e ela e a motorista testemunharam sobre o que tinha acontecido. A polícia conseguiu chegar no Dennis depois de alguns meses. E quando ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento, ele teve a cara de pau de perguntar se ia demorar muito porque ele tinha que buscar a filha na escola. A filha, no caso, era a Ondra, que tinha 6 anos na época. Só que não tinha nada que ele pudesse fazer para se livrar da acusação, porque a polícia tinha o testemunho da vítima e da motorista. E ele ainda estava com a arma que tinha usado para atirar. O Dennis foi preso naquele dia. E 9 meses depois do crime, no dia 2 de fevereiro de 1981, ele foi condenado a 5 anos de prisão por tentativa de abuso sexual e de homicídio. Quando o juiz foi ler a sentença, ele disse que a liberdade do Dennis era um perigo para todas as mulheres. Quando ficou decidido em que prisão o Dennis iria servir a sentença, a Brenda, a esposa dele, chegou a se mudar com a Ondra para uma casa para ficar mais perto. A prisão ficava na cidade de Kinross, no estado do Iowa, que é um estado de distância aí do Michigan, onde eles moraram antes. A Brenda decidiu se mudar para lá para poder visitar o marido toda semana e sempre levava a Ondra. E a Ondra odiava, porque todas as crianças do colégio sabiam que o pai dela estava preso, né? Ficavam comentando. A família inteira da Brenda tinha ficado chocada com aquela situação. Inclusive, aquela prima, lembra da Sue, que a gente citou aqui? Ela não acreditava que a Brenda estava visitando o cara depois do crime. Ainda mais por causa da Ondra. Todo mundo achava surreal o cara ter tentado abusar sexualmente de uma criança. E aí a mulher continua com o cara e fica levando a criança deles pra vê-lo na prisão. E detalhe que ela ainda nem tinha tido a Vanessa, né? Porque ela ia nascer ainda dali uns anos. Quando a família, né, os amigos perguntavam por que a Brenda não pediu o divórcio, ela dizia que levava os votos de casamento muito a sério, que não ia abandonar o Dennis só porque ele cometeu um crime. Enfim, né, eles eram de igreja também, ela era religiosa, mas sei lá. Enfim, o Dennis foi solto no final de janeiro de 86, quando a Ondra tinha 11 anos. Lembra que a gente comentou que a Ondra era uma criança feliz, nananã, e do nada a personalidade dela tinha mudado? E curiosamente, essa mudança bateu certinho com a época que o Dennis saiu da prisão. Em 98, 10 anos depois que a Ondra tinha sumido, o Dennis foi preso de novo. Dessa vez por invadir a casa de uma colega de trabalho. Ele foi pego roubando vários itens da casa dela, entre eles algumas calcinhas. No dia da sentença, o Dennis leu uma carta para o juiz que dizia: "Eu sou pai de 2 lindas filhas, uma de 25 e outra de 11. E ser pai é uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode fazer." Em nenhum momento ele tinha mencionado que a filha de 25 anos estava desaparecida há mais de 10 anos. E como esse crime não foi violento, né, o de invadir a casa, ele pegou 1 ano de prisão. A Kathy descobriu todo esse passado do Dennis em 2013. E determinada a continuar a investigação,
ela começou a entrar em contato com outras pessoas que tinham familiares desaparecidos na região. E outra coisa que eu fiquei pensando aqui agora, né? Tipo, como que você também não tem um cuidado do tipo… Até agora a gente tá falando aqui de um crime que ele cometeu depois que tava a Audrey junto lá. Mas assim, você adota uma criança. E aí depois, uns anos depois, o pai é preso por assédio sexual. Eu acho que era uma coisa que a agência tinha que ser notificada, entendeu? Sim. E virar uma coisa… Peraí, Virar um mas… problema, Porque né? como que uma família pode ser adotada e depois você tem um crime desse, sabe? Sim, eles tinham que, tipo, chamar o juizado, né? Pra dar uma olhada se tá tudo bem nessa casa, né? Porque não… Assim… Muito estranho mesmo. Muito bizarro isso acontecer. Não sei como funciona hoje. Eu sei que existe… Que é tudo muito difícil na hora de adotar. E que é importante mesmo que seja pra garantir que a família… leve muito Adequada, a sério, né? que seja adequada. Mas eu acho que tem que ter essa… Teoricamente deveria ter esse cuidado É, pós também, pós também. Inclusive, quem souber como funciona o pós aí, conta pra gente, né? Tem muita gente que às vezes né? trabalha Sabe. nessa área. Bom, então a Kathy descobriu esse passado do Dennis, né, em 2013. E ela tava lá, assim, determinada a continuar essa investigação. E ela começou a entrar em contato com outras pessoas que tinham familiares desaparecidos na região. Lá no Michigan tem um evento que acontece todo ano que chama atenção para casos de pessoas desaparecidas. Os familiares e amigos vão nesse evento para contar as histórias, né, das pessoas que desapareceram, para dar algumas atualizações sobre o caso, para receber apoio de outras pessoas, né, que passam pela mesma situação. E daí a Kev resolveu ir junto com o Carl para falar sobre o caso da Audrey. E postou isso lá na página do Facebook que ela tinha criado. E chegando lá, a Brenda estava no evento junto com a Vanessa. A mãe adotiva, né, e a nenezinha. Aí a Brenda ficou sabendo que a Kathy ia lá e decidiu que ia ser uma boa oportunidade para elas se conhecerem. Ela levou fotos de quando a Audrey era pequena pra mostrar pra ela, né? Lembrando, né? Tipo, é a mãe adotiva com a mãe biológica. Então, acho que ela quis, né, mostrar, olha, como ela era, não sei o quê, como ela cresceu. Só que, gente… A mulher nem teve a chance, porque a Kathy meteu o louco. Ela começou a gritar, dizendo que ela sabia que o Dennis estava abusando da Audrey, que a Brenda não tinha protegido a filha, né? Que ela sabia que ele tinha tentado abusar de uma outra garotinha. Tipo, ela meteu o louco, fez uma maior confusão, gritando. Aí os participantes do evento foram se juntando. Imagina a confusão, né? Todo mundo do evento foi lá ver o que estava rolando. Aí a Kathy gritou, conta pra eles, conta o que seu marido fez, não sei o quê. Aí a Brenda não quis admitir que o Dennis tinha feito qualquer coisa com a Audrey, mas confirmou a prisão dele em 1980. Só que, segundo a Brenda, só porque o marido tinha cometido um crime significava que ele era um monstro? Cara, ela fala como se o crime que ele fez foi, sei lá, roubar uma caneta. Uma caneta, sabe? Só que a Kathy fez o que todos nós faríamos, amiga. Porque a Kathy voou no pescoço dela quando ela ouviu isso. Só que o Carl segurou, todo mundo segurou. Ela tava, sabe, me segura! Ela tava… Gente, imagina o surto. Mas a Com quantidade razão. de raiva, né? Total. Não passando pano, né? Que ela queria bater na mulher, mas… Entendemos a vontade dela, né? Enfim… Depois daquele dia, a Kathy decidiu que a melhor chance que ela tinha de descobrir o que tinha acontecido era fazendo o Dennis confessar o crime. E ela começou a azucrinar a vida dele e da Brenda. Gente, a Kathy é perfeita. Ela ligava pra casa deles várias vezes no dia. Ela deixava perfeito. recado na secretária eletrônica. Ela colocou um outdoor na rua deles, dizendo que oferecia uma recompensa de $11 mil para qualquer pessoa que compartilhasse informações, né, que ajudasse a prender o assassino da Audrey. Não era mais desaparecimento. Ela achava que ele tinha matado ela. Ela tinha certeza, né, que ela estava morta. Inclusive, ela tinha meio que uma ideia de onde que ela estava enterrada. Porque a Kathy descobriu, né, que 6 meses depois que a Audrey supostamente fugiu de casa, os Bauman tinham se mudado. E aí, normalmente, em casos de pessoas desaparecidas, a família não gosta de se mudar, né? Porque caso a pessoa volte, ela vai voltar para aquele endereço que ela conhece. Então, todo mundo achou muito estranho eles se mudarem muito rápido. A teoria da Kathy é que o Dennis tinha escondido o cadáver da Audrey em algum lugar do terreno da casa antiga deles. Só que não tinha um lugar assim permanente para deixar ela. Então que ele decidiu se mudar para essa casa nova, né, porque tinha um terreno enorme, e lá ele teria enterrado ela no quintal.
O Carl achou essa possibilidade meio estranha, porque se ela morreu numa casa, como que o Dennis ia enterrar ela em outra, né, um tempo depois? Só que a Kathy argumentou que o Dennis era controlador demais para deixar a Audrey para trás e que queria mantê-la perto. E ela estava, assim, muito determinada a provar essa teoria. Ela foi no Google Earth e olhou fotos do terreno da casa, né, antes deles se mudarem. E depois, gente, ela comprou um drone para ver se tinha mudado alguma coisa. Sim, gente, a Kathy ia pra frente da casa deles, metia o drone pra cima e tacava o drone em cima do quintal da casa dos caras. E nessas filmagens, ela viu que tinha uma parte específica ali do terreno da casa nova que tinha mudado bastante, porque ela percebeu que a grama não crescia muito bem ali. A Kathy simplesmente ficou acompanhando o quintal deles durante anos, acompanhando se crescia grama. Olha isso! Ela foi muito feroz, assim. E ela não parava de acusar eles publicamente, gente. Ela postava no Facebook que o Dennis era um assassino, que a Andrea estava enterrada no quintal, que a Brenda era cúmplice. Chegou num ponto que a própria Brenda ligou na polícia e falou que ia acusar a Kathy de assédio, porque tava, assim, demais. Entre 2013 e 2019, a Kathy ligava para casa deles todos os dias, ao ponto que eles tinham que ficar trocando de número de telefone. Teve até uma época que eles pararam de ter telefone na casa para ela não poder ligar. E os posts no Facebook continuaram por anos e anos acusando o Dennis de assassinato e dizendo que a hora dele ia chegar. Muitas pessoas perguntavam para ela, né, se ela não tinha medo de ser presa, porque ela realmente estava assediando eles, né? Mas ela falou que não, porque ela sabia que o Dennis não teria coragem de acusá-la. Porque aí as coisas iam, né, levantar. E, gente, parece que a Kathy estava certa, porque mesmo com anos disso, os Bowman nunca denunciaram ela. Até que em novembro de 2019, a Kathy achou que a polícia finalmente tinha ouvido ela. Ela descobriu que o Dennis tinha sido preso. Então, ela ia ter finalmente as respostas sobre o que aconteceu com a filha. Quando os policiais chegaram para prender o Dennis, ninguém contou para ele o motivo da prisão. Então, assim como a Kathy, ele, supôs que tivesse a ver com a Audrey. E nas filmagens da câmera de segurança da viatura, dá para ver que ele estava sozinho lá dentro. E ele ficou falando: "Eu não matei a minha filha de jeito nenhum. 31 anos atrás, ela foi embora da nossa casa. A gente não sabe onde ela tá." E é muito estranho ele falar tudo aquilo, porque ele tava sozinho no carro, parecia que ele tava falando pra câmera mesmo. E no caminho até a delegacia, os policiais se recusaram a contar pro Dennis porque ele tinha sido preso. Porque, né, gente, é óbvio que foi por causa da Audrey, né? Só que, vocês estão sentados? Não. Na verdade, ele foi preso por outro assassinato. Vamos voltar no tempo. Em 1980, a Kathleen Doyle, de 25 anos, morava com o marido Steven, em Norfolk, no estado da Virgínia. A área que eles moravam era conhecida por ser um lugar onde várias famílias de militares moravam, porque tinha uma base ali bem próxima. E o Steven era piloto da Marinha, então era um lugar muito bom para eles. Naquele ano, o Steven teve que fazer uma viagem longa com a Marinha, então a Kathleen ia ficar sozinha na casa. No dia 9 de setembro, uma amiga dela, a Vivian, passou lá na casa para elas beberem um vinho, bater um papo e tal. E aí a Vivian saiu de lá umas 9h30 da noite. Mas ela e a Kathleen combinaram de se ver de novo no dia seguinte. Só que no dia seguinte, a Vivian ficou tentando falar com ela não atendia o telefone. E a Vivian ficou preocupada, então ela foi à casa da Kathleen e quando ela bateu na porta, a porta estava destrancada. Aí a Vivian entrou, percebeu que estava tudo igual a quando ela foi embora no dia anterior, tipo os copos de vinho, sei lá, sujeira, sabe? A bagunça estava tudo ali em cima da mesa. E ela achou estranho, porque a Kathleen não era uma pessoa assim bagunceira, né? Sei lá. Mas também, vai que ela estava cansada, enfim. Só que quando a Vivian entrou no quarto, ela encontrou a Kathleen. Só que ela estava nua e morta no chão. O quarto estava todo revirado, o colchão, né, estava no chão, tinham objetos caídos, como se tivesse rolado uma briga, né, enfim. A Vivian foi correndo pegar o telefone da casa para chamar a polícia, mas o telefone não estava funcionando muito bem. Ela conseguia ouvir o atendente falar, né, da polícia, mas a pessoa não escutava o que ela falava. Então, ela teve que voltar para casa dela e ligar de lá, porque naquela época ela não tinha celular, né, não existia assim direito.
Quando a polícia finalmente chegou, eles confirmaram que tinha sido um assassinato. O fato da Kathleen estar nua fez eles desconfiarem de abuso sexual e a autópsia depois confirmou. E também confirmou a causa da morte, que foi estrangulamento. A Kathleen tinha várias lesões no corpo, como uma marca redonda de queimadura na bochecha, que pelo diâmetro parecia ter sido feita por um charuto. Só que a polícia depois achou no lixo do quarto uma peça de uma cabana de brinquedo queimada na ponta. Então parecia assim que alguém tinha esquentado a peça e usado para queimar a Kathleen. Sabe tipo cabana de madeira, assim, que é feito com um tronco de árvore um em cima do outro? Era tipo isso. Só que a Kathleen não tinha filhos, ela não tinha nenhuma outra peça do brinquedo na casa, então ninguém sabia de onde, aquilo tinha vindo. E eles descobriram que a peça do telefone que fazia a pessoa do outro lado te ouvir tinha sido tirada. Então, também era algo que o assassino tinha feito. Mas enfim, essa era a única pista que eles tinham e nada mais na casa ajudava a polícia. Os únicos suspeitos eram os vizinhos da região, só que como eles eram militares, então a maioria estava viajando, os que não estavam viajando tinham um álibi, enfim. A polícia recolheu digitais e DNA, mas não tinha tecnologia para testar na época. Então, durante 40 anos, o assassinato da Kathleen ficou sem solução. A família dela tentou chamar atenção, para o caso por anos, só que a polícia nunca encontrava novas pistas. O pai da Kathleen morreu em 2016, sem nunca descobrir o que realmente tinha acontecido com a filha. Em 2018, o caso voltou a ser investigado pela polícia da Virgínia e eles finalmente tinham a tecnologia para testar o DNA. Na época, eles encontraram um sêmen na cama e no corpo da Kathleen. Então, eles fizeram um perfil genealógico do suspeito e chegaram numa lista de 31 pessoas, que poderiam ser ou o assassino ou algum parente do assassino. Então, os policiais foram indo de pessoa em pessoa por vários estados do país, vendo se elas poderiam dar uma amostra de DNA, para bater com o caso. E um dos nomes dessa lista era de quem? Do Dennis Bowman. Em novembro de 2019, o John Smith, um dos policiais do caso da Kathleen, ele foi numa conferência e tal, começou a bater um papo normal, assim, com outro policial, comentou, do caso que ele estava investigando. O John disse que um dos principais suspeitos dele era um cara chamado Dennis Bowman, que era do Michigan e tal. E, gente, vocês estão prontos, vocês estão sentados. O outro policial simplesmente era um dos envolvidos no caso da Ondria. Ele sabia que o Dennis era pai da Ondria, adotivo. Então, os dois começaram a trabalhar juntos para ver se era possível o Dennis ser o culpado do assassinato da Kathleen. E, realmente, duas investigações paralelas, assim. Lembram do caso do Dennis que ele tinha tentado abusar de uma menininha, do tiro, e tal? Isso aconteceu em maio de 80, no Michigan. O caso da Kathleen tinha sido em setembro de 80, na Virgínia. No mês desse assassinato da Kathleen, a polícia já tinha acusado o Dennis da tentativa de abuso contra a criança. Então, assim, ele já estava sendo acusado, só que o julgamento ainda não tinha acontecido e ele estava respondendo em liberdade porque ele tinha pago a fiança. E ele cometeu outro crime enquanto ele estava, aguardando o julgamento. Olha que absurdo. E tem uma transcrição de uma das audiências com o juiz que o advogado do Dennis disse que ele não podia comparecer porque ele foi convocado para participar de um evento da Marinha por 2 semanas. E onde que era esse evento? Em Norfolk, na Virgínia, a mesma cidade que a Kathleen morava. Então, assim, ficou comprovado que o Dennis estava lá e podia mesmo ter cometido o assassinato. Só que, assim, eles precisavam, de uma amostra do DNA dele para testar. O policial responsável pelo caso da Ondria tinha feito um grande esquemão para fazer isso rolar. Como a Kathy estava perturbando a vida do Dennis e da Brenda e eles tinham ameaçado acusá-la de assédio, o policial chamou eles na delegacia para conversar. E nessa conversa ele ofereceu uma água, um cafezinho para os dois e tal, gente. Coisa bem de filme mesmo, tá? No final, ele pegou o copo do Dennis e mandou pro povo da Virgínia testar. E o resultado bateu, 100%. O DNA encontrado no caso da Kathleen era sem dúvida do Dennis. Então foi aí que eles foram até o Michigan prender o Dennis em 2019. E ele não fazia a menor ideia de nada dessa investigação. Imagina, não tinha... Pra ele, a única coisa que podia, tá rolando era da Ondria, porque a Kathy ligava sem parar diariamente. Ele não fazia ideia dessa investigação,
E o DNA, ele já era uma ótima evidência do envolvimento do Dennis, só que os detetives queriam fazer ele confessar. Até porque o jeito que ele conseguiu a amostra de DNA era meio duvidoso, né? Isso poderia ser utilizado contra a própria polícia. E aí o John ficou responsável, né, pelo interrogatório. E a estratégia era deixar lá o Dennis falar sobre qualquer coisa para tentar ganhar a confiança dele. E durante o dia, os dois passavam, assim, horas conversando. Até que o Dennis se sentiu confortável o suficiente para falar sobre o caso. O que a gente vai contar aqui é o que ele disse, tá? Não é necessariamente o que aconteceu. O Dennis disse que ele estava treinando na Marinha e depois de 1 semana e meia, ele ficou de saco cheio de ficar dentro do barco e foi para um bar beber. Ele ficou muito bêbado e quando ele foi embora, ele não sabia para onde estava indo. Pelo caminho, ele passou pela casa da Kathleen. Ele viu que não tinha nenhum carro na garagem e que todas as luzes estavam apagadas, então ele achou que não tinha ninguém lá. E ele decidiu entrar e roubar algo de valor. Ele disse que pegou um canivete e conseguiu abrir a janela da sala. Ele deu uma olhada rápida, não achou dinheiro, tal, resolveu procurar no quarto. Só que quando ele abriu a porta, a Kathleen estava lá dentro e começou a gritar. E para fazer ela ficar quieta, o Dennis tampou a boca dela e a ameaçou com o canivete. Só que ele disse que a Kathleen não parava de tentar atacá-lo. Em uma dessas, ela puxou a mão dele e o canivete acertou ela na barriga. Ele disse que a intenção dele não era machucar ninguém, que ele achou que não tinha ninguém em casa, então ele decidiu ir embora. Tipo, ele esfaqueou. Se isso fosse verdade, porque eu já acho que não é, ele esfaqueou a mulher na barriga e largou ela lá. Sim. Que já é um absurdo. Mas, né, segundo ele, ela estava viva quando ele saiu da casa e que ele, né, foi tudo sem querer. Só que, gente, claramente isso é fake, né? Começando com o fato de que a Kathleen tinha sofrido abuso sexual e tinha sido ele porque tinha o DNA do esperma dele ali. Ela tinha sido esfaqueada várias vezes, gente, na barriga, nas costas, nas pernas. Não tinha sido, sem querer, querendo um negócio aqui, né? Os braços dela estavam amarrados com uma corda e tinha um fio elétrico enrolado no pescoço dela. Ela tinha lesões pelo corpo inteiro, desde aquela marca de queimadura no rosto e várias outras espalhadas. E quando o John confrontou o Dennis com essas informações, ele mudou completamente. As filmagens do interrogatório mostram ele insistindo que não tinha feito nada daquilo, que ela estava viva quando ele foi embora. Ele muda completamente de comportamento. Antes ele estava tranquilo, contando a história. Nessa hora ele começa a chorar, repetir que não tinha feito nada. O John saiu da sala para pegar uma água e, gente, vocês estão sentados? O Dennis teve um momento meio Robert Durst. Lembra daquele cara que confessou ter matado a esposa durante as gravações de um documentário? Que até então ninguém sabia, porque, enfim, tinha desconfiança, mas não tinha nenhuma confirmação, enfim. A gente já contou esse caso, é o episódio 116 do Modus Operandi. Enfim, assim que o Dennis estava sozinho, ele falou: "Eu fiz de novo". Durante todo esse processo de investigação, os detetives também estavam interrogando a Brenda, a esposa dele, para ver se ela tinha alguma informação que pudesse ajudar. E eles perceberam que, apesar dela saber que o Dennis era culpado, eles ainda tinham uma relação muito forte. Era nítido que ela amava muito ele, que ele estava sempre tentando agradá-la. Ele mandava flores para ela de dentro da prisão. Então o John pensou que se o Dennis não fosse confessar para ele, talvez ele confessasse para Brenda. E além disso, ele estava preso na Virgínia, né? Porque foi onde ele tinha cometido o assassinato. Só que a Brenda ainda estava no Michigan. E os detetives pensaram, bom, talvez se a gente transferir ele, né? Para que ele possa falar com a Brenda, a probabilidade dele confessar vai ser maior. Quando ele chegou no Michigan, a equipe de investigação do caso da Andrea aproveitou para interrogá-lo também. Eles estavam tentando fazer ele confessar, né? Porque ao contrário do caso da Kathleen, eles não tinham nada concreto, né? Que ligasse o Dennis mesmo. E aí, durante os interrogatórios, eles ficavam falando, de repente foi um acidente, né? E você não fez de propósito, só que aí você se desesperou, escondeu, nananã, né? Tipo, aquele negócio de tentar pegar a empatia da pessoa. E ele já estava preso pelo assassinato da Kathleen. Então, assim, na verdade, não ia fazer
diferença em tempo de prisão se ele confessasse o da Andrea, né? Ele ia pegar a perpétua do mesmo jeito. Mas se pelo menos ele dissesse onde ela tava, né? A Brenda e a filha Vanessa, que agora já era grande, né? Que elas iam poder se despedir. Então eles começaram com esse papo assim de... é pra tentar convencer ele pela Brenda, sabe? E aí o Dennis continuou com a história, que ela tinha fugido, que ele não sabia, lá. Até que a polícia organizou da Brenda participar de um interrogatório. E a primeira coisa que ele disse quando viu a Brenda foi: amor, eu fiz umas coisas que eu me arrependo muito. A Andrea tá morta. Ela tava morta desde o começo. E aí ele começou a contar a versão dele, né, novamente, do que tinha acontecido. Naquele dia, ele disse que chegou em casa depois de deixar a esposa no trabalho, deixou a bebezinha dormindo na sala e foi procurar a Andrea. Só que aí os dois começaram a discutir, porque ela disse que ia embora de casa, que se o Dennis tentasse impedir, ela ia falar pra polícia que ele a molestava, né? Que era verdade. Essa discussão estava acontecendo na beira da escada e quando a Andrea mencionou falar com a polícia, ele deu um tapa nela e ela saiu rolando escada abaixo. O Dennis desceu para socorrê-la e viu que o pescoço dela estava quebrado e que ela não estava respirando. Ele não sabia o que fazer, porque se ele ligasse para a polícia ele ia ser preso. Aí ele ia deixar a Brenda sozinha com a Vanessa, né, com uma bebê pequena, então ele não queria. Gente, tudo isso, de novo, história dele, tá? Eu vou continuar falando aqui a versão dele, que ele teria levado a Andrea pro celeiro, né, que tinha atrás da casa, e que ele ligou pra polícia dizendo que ela tinha fugido. Que a Andrea ficou lá no celeiro por dias, até que ele pensou num plano para esconder o corpo. Eles tinham um barril no celeiro, então o Dennis decidiu que ia colocá-la dentro do barril e colocar para o caminhão de lixo levar. Mas quando ele foi colocá-la lá dentro, a Andrea não cabia, então ele teve que cortar as pernas dela. No dia seguinte, ele colocou o barril junto do lixo da vizinha, só que o caminhão passou e levou ela embora. A história parecia possível, mas sem o corpo da Andrea não tinha muito como ser provado. Uma coisa que a polícia não acreditou foi a parte de que ele teria colocado o barril no lixo, porque parecia meio arriscado para alguém que estava tão preocupado em não ser pego. Então eles começaram a prestar mais atenção nas cartas que o Dennis mandava para Brenda, né, ali de dentro da prisão, para ver se eles podiam pegar ali algum detalhe. No dia 12 de dezembro de 2019, ele escreveu que tinha mesmo mentido sobre o barril no lixo. Que, na verdade, ele tinha prendido os braços e as pernas da Andrea com uma fita vermelha, porque era a cor favorita dela, enrolado ela no lençol, colocado um pouco de cravo, canela e pedaços de cedro em cima dela, e teria enrolado em uma lona. E que depois ele a levou para um terreno perto de um cemitério e enterrou por lá. A polícia levou essa história um pouco mais a sério. Então eles foram procurar por todos os terrenos próximos a cemitérios da cidade, mas eles não encontraram nada. E sem o corpo, a promotoria decidiu não acusar o Dennis pelo assassinato da Andrea. Os detetives viram que agora que a Brenda sabia mais ou menos o que tinha acontecido, ela estava mudando o jeito como ela tratava ele, né? Antes dele confessar, ela tinha 100% de certeza que ele era inocente, defendia ele para todo mundo. Mas depois ela falou várias vezes que se arrependia de ter defendido ele, principalmente para Kathy, né? A mãe biológica, que tinha feito tanto para ajudar nessa investigação e tal. A polícia contou para Brenda que o Dennis tinha confessado ter abusado sexualmente de 5 mulheres durante os anos que eles já estavam casados. Só que, sabendo a verdade, ela ficou muito magoada e ela não estava conseguindo superar o fato do Dennis ter mentido para ela por mais de 30 anos. Sempre que eles se falavam no telefone ou em cartas, ela insistia para ele contar onde a Andrea estava, porque ela queria poder se despedir da filha, guardar as cinzas. E o Dennis se recusava a mudar a história do terreno lá do cemitério. E disse que ela tinha que pedir ajuda para Deus para superar isso, não sei o quê, porque aquela era a verdade. Até que um dia, no começo de 2020, agorinha, ele mudou de ideia e decidiu contar a verdade. Vocês estão sentados? A Andrea estava enterrada no quintal da casa deles, naquele exato lugar que a Kathy estava falando há anos que ela estaria. O Dennis disse que tinha enterrado a Andrea no quintal da casa antiga primeiro, mas que quando eles se mudaram, ele levou o barril com ela dentro para a casa nova. Gente, exatamente o que a Kathy achava. Cara, tipo assim, ela matou a charada. Ela matou a charada. Tipo assim, ela investigou, né, com drone e tal. Ela sabia tudo, cara. Que Gênia. Gênia.
Então, ele enterrou ela num canto do terreno, cobriu o buraco com uma camada fina de concreto e colocou a terra por cima. E por que não crescia grama, gente? Por causa do concreto, era por isso que ficava diferente, né, a grama, assim. E aí, quando a polícia abriu o barril, eles descobriram que o Dennis tinha separado o cadáver em 4 sacos diferentes, ou seja, ele esquartejou ela. E junto com os sacos, tinha um 5º saco com fraldas sujas. Provavelmente ele tinha usado as fraldas para esconder o cheiro. Um dos sacos que ele tinha usado era um saco de uma marca de chocolate e a embalagem tinha uma data, gente, 1989, o ano em que ela desapareceu, o que realmente significava que ela estava morta esse tempo todo. A Brenda decidiu cremar a Ondra e ofereceu metade das cinzas para Kathy. Ela mandou as cinzas para um advogado junto com um bilhete que dizia: "Estou compartilhando metade dela com você, porque você foi mãe dela primeiro. Rezo para que Deus ajude você a encontrar paz depois de tudo isso." A Kathy ficou puta, porque depois do Dennis já ter esquartejado a Ondra, a Brenda foi lá e como se ela tivesse separado ela de novo, né? Pelo fato de ter pego metade das cinzas e tal. Mas apesar disso, ela aceitou as cinzas porque, de certa forma, era algo que ela tinha da filha. Em junho de 2020, o Dennis oficialmente confessou o assassinato da Kathleen e da Ondra. Como ele tinha confessado, ele fez um acordo com a promotoria para não passar pelo processo do julgamento, mas tiveram 2 audiências para decidir a sentença dele. Como ele estava em Michigan, a primeira sentença foi pelo homicídio culposo da Ondra, que ele recebeu de 35 a 50 anos de prisão. Depois ele foi até a Virgínia e recebeu 2 prisões perpétuas pelo homicídio doloso da Kathleen. A promotoria do Michigan fez um acordo com a promotoria da Virgínia para ele cumprir as 2 sentenças lá na Virgínia, para ele ficar longe da Brenda. Porque sim, mesmo depois de tudo isso, a Brenda continuou dizendo que o amava e que não iria se separar. Bom, e vocês lembram daquela mulher que foi encontrada no milharal em 99, né? A identidade dela foi descoberta usando o DNA em 2019, 10 anos depois. Era uma mulher chamada Peggy Johnson, de 23 anos. Em 94, a Peggy tinha conhecido uma mulher chamada Linda LaRoche numa clínica médica, onde elas trabalhavam. A Peggy estava procurando um lugar para morar. A Linda ofereceu um quarto para ela de graça, desde que ela fizesse as tarefas domésticas ali da casa. A polícia acredita que a Linda começou a abusar fisicamente da Peggy, porque quando ela foi encontrada, ela tinha lesões pelo corpo inteiro, em vários níveis de cicatrização, e ela estava desnutrida. O fato que a Linda realmente batia na Peggy depois foi confirmado por um dos filhos da Linda, que também sofria abusos físicos da mãe. Em julho de 99, o marido da Linda da época chegou em casa e encontrou a Peggy desacordada. A Linda disse que ela tinha sofrido uma overdose e disse para o marido levar os filhos para passear para ela poder se livrar dela. A autópsia da Peggy não mostrou nenhum sinal de overdose. Quando o marido voltou para casa, a Linda disse que a Peggy tinha acordado e aí ela contou 2 versões da história. A primeira era que ela tinha levado a Peggy para a casa da avó, o que a avó nega que tenha acontecido, e a segunda era que ela deixou a Peggy na beira de uma estrada viva. Assim que a polícia descobriu a identidade da Peggy, foi fácil chegar até a Linda, porque na época do assassinato elas trabalhavam no mesmo lugar e todo mundo sabia que a Peggy morava na casa da Linda. O julgamento dela aconteceu em março de 2022, e ela foi considerada culpada de homicídio e de esconder o cadáver, e foi sentenciada à prisão perpétua com a possibilidade de condicional. No dia 12 de setembro de 2024, a Netflix lançou o documentário de 2 episódios, Em Busca de uma Filha, que conta a história desse ponto de vista da Kathy. O documentário entrevista a Kathy, o Carl, alguns detetives do caso da Ondra e da Kathleen e várias pessoas envolvidas nos 2 casos. A Brenda se recusou a dar entrevistas, mas eles mostram gravações dos interrogatórios e das conversas pelo telefone que ela teve com o Dennis. Tem várias entrevistas do Dennis com a polícia, desde as primeiras, quando ele estava lhe contando a história de que ela tinha fugido, até as confissões dos assassinatos.
Até o momento da gravação do episódio, o Danny está com 75 anos e cumprindo a pena dele na Virgínia, mas a gente não tem informações sobre a Brenda e a Vanessa. Apesar dele ter confessado os 2 assassinatos e alguns abusos sexuais, a gente nunca vai saber se esses foram os únicos crimes que ele cometeu. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.